E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista ganha um sistema de jogador e fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Xiao, um homem solteiro de 26 anos de idade. 3 anos no passado, ele tinha vindo a essa cidade para abrir um negócio com alguns amigos. Após passar por vários desafios difíceis juntos, eles conseguiram abrir uma empresa. Porém, no primeiro ano de sucesso, quando as coisas estavam indo bem, eles retiraram ele da empresa e também levou todos os seus pertences. Mesmo tentando voltar atrás de tudo isso, ele já tinha caído em um abismo sem volta. Após isso, ele se isolou na sua casa por um mês com bastante raiva e sem esperanças. Com isso, ele decide tirar a própria vida, pulando de um prédio, pois ele não encontrava outra opção. Porém, ele não morreu, pois acabou caindo em cima de vários lixos, mas tinha uma coisa errada mesmo sem ferimentos. Ele estava coberto por sangue e logo ele se depara com um zumbi e assustado ele sai correndo. Logo após isso, ele descobre que zumbis estavam por todos os lados, onde nesse mês que ele ficou isolado na sua casa o mundo mudou completamente, pois estava cheio de zumbis sedentos por pessoas vivas. Sem muitas escolhas, o que lhe resta é apenas fugir para sobreviver. Após pensar um pouco, agora ele está decidido que vai viver para que possa se vingar de todos aqueles que fizeram ele sofrer. Com isso, pouco tempo depois, uma mensagem aparece falando sistema ativado, onde agora ele é capaz de contratar como empregados alguns zumbis especiais. Após contratar uma poderosa zumbi que estava atacando ele, agora ele consegue controlá-la e fazer com que ela dizime os zumbis. Após perceber o quanto poderoso é esse novo poder, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho nesse novo mundo onde o mais forte sobrevive e com a ajuda do seu poder, ele vai contratar poderosas zumbis para sua empresa e com isso chegar ao topo desse mundo. Agora ficamos com esse próximo mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Qiantian, que estava em uma viagem escolar, mas ele não se importava muito com isso, pois passava a maioria do seu tempo em seu celular assistindo seu programa de sobrevivência favorito, e a viagem estava sendo bastante tranquila. Porém, uma tempestade acaba atingindo o navio. Como ele já tinha conhecimento sobre sobrevivência, ele rapidamente corre para pegar uma boia de salva-vidas. Após o navio afundar, uma mensagem aparece falando que o sistema selvagem foi ativado. Após esses eventos, ele acorda e percebe que veio parar em uma ilha deserta sem sinais de vida humana. Como a equipe de resgate só podem ser enviadas depois que os danos forem registrados e os desaparecimentos das pessoas forem confirmados. Com isso, ele vai ter que sobreviver nesta ilha por uns 5 dias. Como ele assistia muito do programa de sobrevivência, ele acabou comprando uma faca que ajuda muito para ele abrir os cocos para sobreviver esses dias. Pouco tempo depois, uma tela aparece na sua frente, falando que ele recebeu um presente. E quando ele abre esse presente, aparece 2 livros que são mandados para sua mente. Com isso, ele acaba recebendo conhecimento de várias coisas que nunca tinha visto, e ele também agora pode ver as especificações das coisas. Após ajudar uma garota que sobreviveu ao acidente, sem muitas escolhas, Qiantian vai ter que iniciar uma nova jornada nessa ilha exilada onde os humanos não vivem, mas com a ajuda do sistema e todo o seu conhecimento de sobrevivência, ele vai usar para que possa sobreviver e encontrar um meio de retornar para sua casa. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Lin Fan, que acabou sendo largado por sua namorada e logo após isso sofre um acidente, e quando ele estava à beira da morte, ele escuta uma voz e ele acaba se deparando com uma garota na sua frente, falando para ele assinar um contrato para sobreviver. Após assinar esse contrato, ele acorda novamente e inicialmente ele acredita que tudo aquilo do contrato foi apenas uma ilusão, mas logo abre uma tela na sua frente, falando que o sistema irá ajudar ele a se tornar o gênio número 1 deste mundo, e mesmo seu talento sendo considerado um lixo, ele pode adquirir pontos por emoções das pessoas, e para sobreviver ao acidente, ele tem que adquirir esses pontos. E por sorte tinha uma mulher ao seu lado e ele acaba fingindo ser um zumbi para assustá-la. Com isso ele consegue adquirir os pontos, mas não era o suficiente ainda. Com isso ele sai procurando pessoas para adquirir os pontos suficientes para sobreviver, e após pouco tempo, ele consegue todos os pontos, e com isso curar seu corpo completo. Após esses eventos, esse sistema explica que ele agora é um hospedeiro e pode usar seus pontos para trocar por coisas dentro desse sistema, e o dever desse sistema é fazer ele se tornar um deus desse mundo. Mas como suas habilidades são de um lixo, será uma tarefa difícil. Após perceber o quanto incrível é essa sua nova habilidade, ele agora está decidido que vai trilhar um novo caminho para se tornar gênio invencível desse mundo, e com isso mostrar para todos aqueles que tratavam ele como lixo que ele não deve mais ser subestimado, mas seu objetivo principal é apenas conseguir muitos pontos para adquirir novos talentos e habilidades e com isso se tornar uma pessoa respeitada.
Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em uma escola que estava sendo atacada por alguns vilões, em busca de conseguir trocar a segurança dos alunos por recursos de energia. Pouco tempo depois alguns alunos ficam enfurecidos e tentam lutar contra os vilões com seus poderes, porém como eles são bastante fracos, são facilmente derrotados, e é neste momento que todos entram em pânico e saem correndo. Entre eles estava o protagonista, conhecido como Ling, que desde a sua infância ele apenas tenta se salvar primeiro, mesmo parecendo ser bastante egoísta em não tentar ajudar os outros. Por sorte um poderoso herói acaba aparecendo, derrotando os vilões rapidamente com suas grandes habilidades. Porém Ling percebe que um dos vilões se escondeu por trás da multidão e ia atacar pelas costas do herói, e Ling Feng decide salvar o herói, porém acaba sendo bastante ferido e pego pelo vilão como refém. Após o herói enganar o vilão, ele acaba achando uma abertura para derrotá-lo, porém ele acerta Ling também, como não se importasse com sua vida. E justo quando ele decidiu voltar para ajudar, ele descobriu que os heróis são assim mesmo, sempre querendo ser um, e se arrepende de ter voltado. Quando ele acreditava que esse seria seu fim, uma tela aparece na sua frente, falando que ele atingiu os requisitos e com isso ganhou uma chance de reviver. Após isso ele também ganha a habilidade de absorver, e com muita raiva ele usa essa habilidade no herói, onde ele pode escolher uma das habilidades dele para absorver, e aquele que é mordido por ele também se torna seu escravo. Após perceber o quanto poderoso é esse seu novo poder, ele agora vai trilhar um novo caminho para se tornar um grande guerreiro, para conseguir lutar contra os vilões e também os heróis malignos que vivem neste mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que passou por mudanças drásticas. Os animais e as plantas começaram a mudar e evoluir inexplicavelmente. Por sorte, algumas pessoas começaram a despertar o poder de controlar os monstros e usar eles em batalha. Com isso, eles eram os únicos capazes de salvar o mundo da destruição. Aqueles que despertam esse poder ficaram conhecidos como treinadores de monstros. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Pen, um jovem estudante que tem o sonho de se tornar um treinador de monstros. Porém, quando ele completou 18 anos de idade, ele começou a ver painéis na sua frente, onde ele era capaz de ver as estatísticas de todas as criaturas. Quando ele estava voltando para casa, ele acaba sendo atacado por uma aranha. Como ele conseguia ver a fraqueza da criatura, ele joga fogo nela. Porém, como era uma pequena chama, não faz muito efeito, e sem muitas escolhas, ele corre para chegar em casa, pois é onde está seu monstro, que é capaz de derrotar a aranha facilmente. Nesse mundo, todos que fazem um contrato com um monstro podem se comunicar com ele por meio de um elo mental. Os monstros também possuem duas formas, uma que é fora de combate, onde o monstro fica muito menor para diminuir o consumo de energia e para ajudar a curar ferimentos leves, e a em forma de combate é quando eles usam sua força total. Com a ajuda dos painéis, ele consegue ver que seu monstro pode evoluir para o grau de excelente, ficando muito mais poderoso, com isso podendo chegar até o grau perfeito, onde existe poucos desse grau e são conhecidos como líderes. Após ver os requisitos para evoluir, Pen decide partir em uma jornada para encontrar os materiais para aumentar o grau do seu monstro. Porém, para alcançar seus objetivos, ele vai ter que enfrentar outros monstros muito poderosos.